Com vocês mais cedo, né, sobre às vezes livramento, sobre algumas coisas que acontecem conosco, de livramento que o Senhor nos dá, que às vezes nem a gente percebe. E aí me fez aqui, eu estava aqui organizando algumas coisas para amanhã e me veio na minha cabeça assim um livramento que o Senhor me deu uma vez após sair de um culto. Já tinha dado a benção apostólica e tudo mais. E me lembro que eu morava num lugar muito distante de tudo e eu precisei conduzir até minha casa a pé. Eu não tinha nem o dinheiro da passagem, eu estava numa prova. É muito interessante eu compartilhar isso aqui com vocês, porque talvez alguém vai se identificar. Eu estava numa prova, desempregada, eu acredito que eu estava desempregada nessa época. E eu fui pro culto e na volta, aí eu estava, após o culto, eu fui me direcionando, né, para casa. Tava uma irmã minha mais nova, tava uma amiga minha, e eu tô falando de mais ou menos 10 anos atrás, isso, ou menos. Naquela época não existia WhatsApp, naquela época não existia. Naquela época as pessoas iam com Bíblia para a igreja, né? E no culto Deus falou, tomou uma pessoa para falar do livramento que o Senhor estava nos dando, mas a gente foi para casa, foi andando e fomos conversando com a Bíblia embaixo do braço. E eram as três, eu, uma irmã minha e uma amiga nossa. Estávamos indo para casa e de repente nos deparamos com um carro branco, com 4 homens dentro do carro. A gente estava indo para casa e esses 4 homens tentou me abordar e juntamente com uma amiga minha e minha irmã no meio do caminho. E eles estavam provavelmente, não sei se estava embriagado, mas enfim. E eles começaram a querer abrir a porta do carro, parar no meio da gente assim, e para fazer maldade. E naquele momento eu só falei: Senhor, livra-nos, Senhor. Fiz uma oração tão rápida, acredito que elas também fizeram uma oração no pensamento. Mas quando eles olharam pra gente, que tava com a Bíblia na mão, porque naquela época o crente andava de Bíblia na mão, hoje em dia é muito raro você ver isso. A Bíblia agora é o celular. E o que me chamou a atenção foi que a gente estava com a Bíblia na mão, na hora que eles ameaçaram a sair do carro, que eles olharam pra gente, viu que a gente estava cada uma com uma Bíblia. Eu só vi eles falando assim: não, 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 elas são crentes. E não é crente. E eles pegaram o carro e deram, eu não sei como é que diz a palavra, mas eles cantaram pneu, né? E eu me lembro que à nossa esquerda havia um mendigo, um morador de rua. Não falo mendigo porque a palavra é muito forte, mas havia um morador de rua ali no chão. E naquele momento aquele morador de rua falou assim: pode ir, que não vai acontecer nada com vocês não, Deus está com vocês. E eu pude ver a importância do cuidado do Senhor sobre a minha vida, não só a minha, mas sobre a vida da minha irmã, da minha amiga. O cuidado do Senhor foi tão grande que ele, além de usar o morador de rua, eles usaram o morador de rua, né? No caso o morador de rua, para falar com a gente, para a gente não temer que o Senhor era com a gente. Mas naquela época eu não tinha sido ainda tratada. Naquela época que eu deveria estar com o quê? Uns 30 não estava não, mas eu estava já com uns 28 anos por aí. Estava com muito carrapicho ainda, faltava muita coisa para ser lapidado. E naquele momento ainda, assim, eu confesso que eu não dei muito crédito para aquele morador de rua. Mas o Senhor depois me fez refletir sobre muitas coisas, assim, a ressignificar muitas coisas, a dar importância a pequenos detalhes, a dar prioridade a coisas que são relevantes e que principalmente Ele usa quem Ele quer como